A paz de Cristo, irmãos. Deus abençoe a todos. Pelo privilégio que nós temos de estar mais um dia reunidos para falar da Palavra de Deus e anunciar as grandezas do nosso Deus e a nossa salvação em Cristo Jesus. Jesus nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas e todas as vezes que nós nos reunimos para falar com o Senhor e pela Sua Palavra, Ele se faz presente em nosso meio. Por isso, nessa noite eu quero convidar você a nos ajudar e a se inscrever no canal para que nós possamos continuar pregando o Evangelho do Reino de Deus, falando das grandezas do nosso Deus e das suas maravilhas. Você tem me acompanhado nesses vídeos onde nós estamos falando sobre o corpo. Com que corpo o crente vai voltar da sepultura para servir a Deus na glória? Às vezes as pessoas dizem, com que corpo vamos passar a eternidade? A igreja tem uns chavões aí que só Deus para ter misericórdia. Ninguém passa a eternidade, queridos. Se é eterno, então não passa. Eternidade não se passa. Eternidade se vive. Então nós queremos viver a nossa eternidade com o nosso Cristo, com o corpo glorificado. Amém? Por quê? Porque todos serão destruídos. Tudo e todos que não forem ressuscitados com Cristo serão destruídos. Todos os seres viventes, tudo quanto há nessa terra será destruído quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo nos escreve aqui na primeira carta aos Coríntios a respeito deste assunto. O versículo de número 53 ele diz: pois convém que isso, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então todo corpo, todo ser humano, todo ser vivente que há nesse planeta Terra é mortal, é corruptível, todos, desde das árvores da terra, dos animais do campo, do ser humano, ave dos céus, peixe do mar, tudo aquilo que está nessa terra e o planeta Terra, os céus, as estrelas, o sol e a lua, tudo isso é corruptível e vai ser destruído. Não tem saída. Então, para isso, para que deixamos de ser corruptíveis, precisamos receber um novo corpo através da glória de Deus, do nosso arrependimento, do nosso novo nascimento. Então, a gente vê certos discursos e debates na igreja que só servem para gastar tempo. Imortalidade da alma, não imortalidade da alma, sendo que a Bíblia é clara. Quem se arrepender para viver com Cristo vai ser eterno com Ele, vai receber um novo corpo. Quem não se arrepender é mortal, vai morrer, que é o que Paulo está dizendo aqui. O que é mortal se revista da imortalidade, o que é incorruptível se revista da incorruptibilidade. Então toda alma, todo ser humano é mortal e todo ser humano é imortal. Então não existe uma definição, esse mortal e esse mortal, não existe essa definição. Quem faz ser mortal ou imortal é você mesmo. Cristo deixou esse direito na sua vida. Escolhe, pois, a vida para que viva ou a morte para que morra. É simples assim, querido, é só olhar a Bíblia, está lá em Deuteronômio 15. É você que vai escolher o que você quer. Então não existe este sentido desses debates. Alma imortal, isso não existe. Dois termos, ou é ou não é. Se você é novo, nascido pela graça, pela fé em Cristo Jesus, e recebeu a salvação em Cristo Jesus, morreu nela,
você se torna imortal. Mas se você morreu no pecado, você é mortal. A alma mortal. E a alma imortal. Quem faz isso? Paulo está dizendo aqui, ó. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Aí está. Onde está a mortalidade da alma, que é o ser humano, né? Onde está a mortalidade dele? No aguilhão da morte. Mas ele foi vencido. Por quem? Por Jesus Cristo. Então vença também você, em Cristo Jesus, o Senhor, a mortalidade da alma. E tenha você uma alma imortal, porque você é de Deus, nasceu de novo. Então, ele diz no versículo de número 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, esse é o segredo. Não existe imortalidade da alma? Não, perante a Bíblia não. Existe imortalidade da alma? Existe, perante a Bíblia existe. Mas qual é a razão para não ser mortal? É só nascer de novo e se revestir da imortalidade. Ser nova criatura. E qual é a razão para ser imortal? Para ter a mortalidade da alma? É só morrer no pecado. O aguilhão do pecado é a morte. É o que Paulo está dizendo aqui. É tão simples, queridos, mas as pessoas pegam um monte de livro, um monte de coisa para ensinar, e fala isso, fala aquilo, para ficar totalmente infrutífero. Agora, com que corpo voltarão os crentes da sepultura? Nós veremos. A Bíblia nos declara. Nós veremos com que corpo nós vamos voltar para agradar a Deus, para louvar o nosso Deus, para exaltar o nosso Deus, para ser eterno com o nosso Deus, para estar sempre com o nosso Deus. Nós precisamos ser fiéis e obedientes a Deus e viver pela graça e não pela aparência. Eu vou ler um texto aqui no capítulo de número 1 da primeira carta do apóstolo São João. Primeira carta de João, capítulo de número 3, melhor dizendo, verso 2. Primeira carta de João, capítulo de número 3 e o verso de número 2. Vejamos o que a Bíblia nos diz aqui a respeito do assunto. 3, 2. Acompanhe. Vou ler o versículo 1 também. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não conheceu. Então veja o apóstolo dizendo aqui: vede com grande amor que Deus nos amou, que Deus o Pai nos amou, o amor que Ele mostrou a todos nós. Vede com grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. O cunho entendimento de todo ser humano é de que todos nós somos filhos de Deus, mas isso não é verdade.
Isso não é verdade. Biblicamente, não. Todo ser vivente e todo ser humano é criatura de Deus. Agora, filhos de Deus, só tem essa classe aqui. Abram comigo no Evangelho de São João. Evangelho de São João, no capítulo de número 1. Veja o que João diz aqui a respeito dos filhos de Deus, aqueles que vão herdar e viver a eternidade. Ele diz aqui, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a luz verdadeira que ilumina a todos os homens. Estava vindo ao mundo, estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, aquele que crê no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus são esses aqui. Nem os judeus que o rejeitaram tornou-se filho de Deus. Só aqueles que nasceram de novo, que se arrependeram, que creu na palavra dele, que confia nele, que anda com ele, que obedece a ele, que serve a ele, esses são filhos de Deus. O resto, criatura, servos do pecado. Versículo 2 aqui da primeira carta de João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Qual é o corpo que você vai nascer, meu irmão? Esse é o corpo. O corpo de Cristo Jesus. Esse é o corpo que você, crente em Cristo Jesus, deve buscar. Igual ao corpo de Cristo. Como está o corpo de Cristo? Como é o corpo de Cristo? Como Cristo está lá na glória? Eu vou continuar aqui no versículo de número 3. E todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aqui está. Acompanhe a leitura para você saber o que é entrar no céu com um novo corpo. Versículo 4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Amém, queridos? O pecado é o quê? Transgressão da lei. Que lei? A lei dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não terás linguagem de escultura para ti, não adulterarás, não cobiçarás, guarda o sábado, guarda os mandamentos do Senhor, honra teu pai e tua mãe, e nós temos 10. Obedeceu 1 e deixou os 9? Está fora. Obedeceu 1 e deixou os 9? Está fora. Obedeceu 9 e deixou 1? Está fora do mesmo jeito. Não tem porquê eu dizer, não, dá um jeitinho. Não existe isso. Essa é a realidade em Cristo Jesus.
Versículo 5. E bem sabemos que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. É assim que você quer ir para o céu? Ou como os pastores, o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, o seu missionário está te ensinando na igreja? A sua bispa, né? É assim que você quer ir para lá, como ela disse? Isso não quer dizer nada, Deus só quer o coração. É assim que você quer ir para lá? Você não vai não, tá? Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Olha a qualidade do corpo, assim como ele é justo. Versículo de número 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então você não tem desculpa. É fraco, não aguento, é difícil. Nada disso. O apóstolo João está dizendo aqui: para isso Cristo manifestou. Se o diabo é astuto, se o diabo é perigoso, se o diabo é terrível, insistente, sagaz, se o diabo é sorrateiro, mentiroso, enganador, manipulador, Cristo desfez todas as obras do diabo. Quer ser filhos? Tome por fé a palavra de Cristo, o nome dele em tua vida. Se arrependa, nasça de novo, seja nova criatura, e assim você terá o céu por herança, não esse, mas o vindouro e Jerusalém, não Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial, o paraíso do Deus soberano, lá no céu, lá na glória, no terceiro céu. E você ficaria com ele ali por 1 milênio. E depois, como um presente, você recebe um novo céu e nova terra. Tem gente pregando e dizendo que Deus não vai destruir o céu, Deus não vai destruir a terra. Vocês escutam isso porque vocês querem. Vocês colocam isso na cabeça porque vocês querem. Porque a Bíblia está repleta de versículos de Gênesis e Apocalipse. Será tudo destruído. Tudo que existe na terra, o planeta Terra, tudo será destruído. Não adianta e não tem para onde correr. Então, João diz nesse versículo aqui de número 2. Esse é o que mais importa para nós. Como ele é, assim o vê. Abra comigo em Apocalipse 3, versículo de número 14. 3,14 de Apocalipse. Olha o que nos diz. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse é o autêntico e todo-poderoso, e o primeiro e o último Criador de todas as coisas. Jesus de Nazaré. O princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Deus quer você servindo a Deus, obedecendo a Deus. Deus quer você com o espírito correto, reto e justo. Não quer você hoje sapateando na igreja, dançando e pulando. Meu Deus, cada coisa. E depois, lá fora sabemos, né? Não é isso que Deus espera de mim e de você. Coração contrito e quebrantado com Deus aqui na igreja. Lá fora muito mais. E esse é o testemunho. É isso que Deus espera de você. É que Deus espera de mim e de todos nós. Então João nos deixa bem claro isso. Apocalipse capítulo de número 22, versículo 4. Você precisa conhecer a Deus para ir morar com Ele. Ele diz aqui 22:4. É verdade, ou melhor, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome.
Assim você será. Você será identificado por Deus. Você vai conhecer a Deus. E em Cristo Jesus, você vai ver o nome dele na sua vida, na sua testa. Está marcado. Ele vai escrever o teu novo nome. E isso você precisa buscar em Cristo Jesus. Qual é o corpo que você vai ver? Como nós voltaremos da sepultura? Dá uma olhadinha em Ezequiel, para que você possa entender. Já falei muito sobre esse capítulo aqui, e vou falar de novo. Você precisa saber com que corpo você vai voltar da sepultura, se você morrer com Cristo. Diz o versículo, Ezequiel 37, e o versículo de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O que vai fazer com os ossos? O que vai acontecer com os ossos? Observe que a primeira coisa, aqui nós vamos ver bem claro isso, versículo de número 2, com que corpo os crentes vão voltar? E o que vai acontecer com os ossos? Ele me fez andar ao redor dele. Então Ezequiel está dizendo, na mão do Senhor, pela mão do Senhor, ele me arrebatou no Espírito e me levou a um vale que estava cheio de ossos secos. Sobre o que serve, queridos? Os ossos daquele povo que representava a nação de Israel não foi destruído. No princípio dos vídeos eu disse a você e a todos vocês, e direi sempre porque é bíblico e é a realidade de nossas vidas. A primeira coisa que Deus fez dos homens foi os ossos, trouxe o Espírito, e o Espírito ali ficou. Deus então, do pó da terra, faz o corpo, nervo, carne, pele e todos os órgãos vitais que o ser humano tem e que os animais também têm. Aí ele diz aqui, versículo de número 2: Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Os ossos vão ser destruídos. Veja o que diz aqui a Bíblia. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão reviver ou poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Farei entrar em vós o Espírito e vivereis, porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Então vejam aqui, a nação de Israel, por conta do pecado, estava à semelhança do Adão. Só que Adão, a semelhança do Adão aqui, sem o pecado. Quando Deus projeta o homem, faz todo o plano, o seu planejamento, faz todo o seu projeto de criação do homem. Então a primeira coisa que Deus faz é algo sustentável. A sustentabilidade dos homens, do corpo, é os ossos. Tanto é que se quebrar um osso, você vai ficar parado. Então o que Deus faz? Ele faz os ossos dos homens. E para que esses ossos pudessem receber vida, a primeira coisa que ele coloca nos ossos, veja aí, o versículo de número 5.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, a primeira coisa que ele faz, coloca o Espírito nos ossos do corpo humano. Ele coloca o Espírito ali, entre os ossos, o Espírito do homem. E o que acontece? Depois disso, versículo número 6: porém nervos sobre vós. Aí ele vai fazer o corpo. Ele vai colocar os nervos sobre os ossos. Cobre os nervos de ossos. Então ele vai fazer o quê? Olha o que ele faz aí. E farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Aí está. Os 3 pontos principais do corpo humano. Os ossos está lá em primeiro lugar. Aí vem a formação do corpo. Aí vem o corpo. O que é o corpo? Carne, ou melhor, nervo, carne e pele. Esse é o corpo. Observa aqui, o corpo, os ossos estão aqui, o espírito está aí, mas o que faz a cobertura dos ossos é o corpo. E o espírito está lá na mente, no coração, na vida do homem. E aí Deus diz assim para eles, olha aqui, e parei nervos sobre vós. Versículo 7. Portanto profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um redemoinho e um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seus ossos. Então vejam, a pessoa vai morrer aqui, vamos dizer que aqui em São Paulo, mas ele passou por um acidente lá no Nordeste, quando eu morava lá, ou fora do país mesmo, e perdeu um braço e o braço ficou sepultado lá, enterrado lá, ou cremado. E isso eu estou falando para eternidade, para levantar um novo corpo. Pessoa teve uma diabetes, teve que cortar um pedaço do seu corpo, um braço, uma perna, um dedo, e foi sepultado, foi colocado em um determinado lugar. Quando a pessoa morre lá no Nordeste ou em qualquer lugar, é sepultado lá o resto do corpo. Esses ossos se ajuntam. Por quê? Porque os ossos não serão destruídos. Não. Mas, irmão, tudo está no pecado, e é por isso mesmo que vai fazer nascer de novo, que é o que eu estou dizendo aqui. E o que vai acontecer com os ossos se eles estão no pecado? Serão feito o que Cristo é feito hoje. Como é que está o Senhor? E como é que você vai ser nesse corpo, nesses ossos, nesse corpo? Então, abram comigo no capítulo de número 20 do Evangelho de São João. São João 20. Vejam comigo o que nos diz a palavra de Deus. Você vai ver comigo dos versos de número 19 para frente. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando cercadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Disse-lhes Jesus:
de novo, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Olha o mistério. O que é o Espírito Santo? Nós falaremos e você vai saber o que é o Espírito Santo. Para saber se o que o povo diz está aqui, o Espírito Santo está na igreja e está derramando e está isso, está aqui. Nós veremos e você vai saber o que é o Espírito Santo. Alguns que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Também não é nada disso. O Espírito Santo tem força e a sua força está em atividade, está agindo. Senão esse universo já teria sido destruído. Esse universo está de pé e existe, subsiste por causa da força, do poder do Espírito Santo, desse sopro que aqui está. Então, quando Jesus está dizendo aqui que soprou sobre eles o Espírito, e o Espírito veio sobre ele, o hálito, o fôlego e o poder de Deus que já estava na vida dos crentes, ou melhor, na vida de todo ser humano, que está na vida do ser humano e que estava na vida dos apóstolos, recebe aqui o poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então ele diz aqui o versículo 23: aqueles aos quais perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoares não perdoados, ser-lhes-ão perdoado. Olha, vou ler de novo o versículo 23. Aqueles aos quais perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoares, ser-lhes-ão perdoado. Então, se você perdoa o pecado, você é perdoado. Se você não perdoa o pecado, você não é perdoado. É o que Jesus está dizendo. Versículo 24. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhes então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha-na no meu lado, e não seja incrédulo, mas crentes. Tomé duvidou e queria saber como é que ele estava, qual era o corpo. Então Jesus vem e apresenta-se a ele. Como? Em carne e ossos. Em carne e ossos? Em carne e ossos. Toca, Tomé. E Tomé toca. Naquela mesma carne? Não naquela mesma carne. Mas uma carne purificada no lugar daquela, com as mesmas marcas que ele carregou sobre si os nossos pecados. Como é que você vai ressuscitar? Capítulo de número 24 do Evangelho de São Lucas. Abram comigo, por favor, e você saberá qual é o seu corpo, qual é o corpo de Jesus, como é que ele está lá hoje. Vejam aqui o capítulo de número 24 do Evangelho de São Lucas. Lucas 24, do versículo de número 39.
Eu vou ler do 36 para frente. Nos diz assim a palavra de Deus. Falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que via um espírito. Ele, porém, lhes diz: por que estáis perturbados? E por que sob tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Aqui está o segredo, e aqui está o fim desses vídeos. Eu prometi a todos, vou mostrar a vocês como é que você vai ser, se nascer de novo, se arrepender e ir para a glória. Um novo corpo em carne e ossos, um novo corpo em carne e ossos, porém não a carne gasosa, sangue, nervos e todos esses aparelhos vitais que nós temos, nada disso. Nós vamos para lá e viveremos como nosso Cristo está. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses. Abram comigo, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3 e no versículo de número 20. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, um corpo corruptível, como diz Paulo na carta aos Coríntios, e aqui está falando aos Filipenses, de humilhação para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, segundo o seu domínio, segundo a sua grandeza, segundo a sua graça e a sua misericórdia. Ossos não serão destruídos. Vocês se lembram em João, quando os carrascos foram vê-lo no final da tarde para tirar os corpos da cruz? Chegando lá, tocaram no primeiro, o ladrão da esquerda, estava vivo. Tocaram no segundo, estava vivo. Fizeram o quê? Quebraram todos os ossos deles, quebraram os ossos das pernas deles. Quando chega até Jesus, já viu morto e não quebrou seus ossos, não tocou nele. Por quê? Porque o profeta já havia dito no Salmo: em nenhum dos seus ossos serão quebrados. Observe Eliseu, morto, sem mais nada na terra. O crente vai levantar como Cristo, em carne e ossos, como Cristo levantou em carne e ossos, porém carne santificada, purificada, transformada, ossos transformados, purificado, totalmente novo, totalmente transformado, totalmente santificado, sem nenhum vestígio de pecado e sem nenhuma aparência com as coisas desse mundo, de jeito nenhum. A semelhança do pecado, nunca, jamais. A semelhança da glória, sempre, sempre, sempre presente. Por isso é que João diz aqui, você leu e eu vou repetir, você viu e eu vou repetir. A primeira carta do irmão João, versículo 2. Amados, capítulo 3, versículo de número 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Seremos como Ele. O apóstolo Paulo e o apóstolo João. A semelhança, a realidade em Cristo,
receberemos o corpo que Cristo recebeu. As marcas do sofrimento de Cristo nunca jamais sairá. Aquele Cristo que tinha aquele corpo antes de vir a esse mundo, passou. Aquele corpo passou. O corpo que vai permanecer com Jesus por toda a eternidade é esse aqui que João está dizendo: carne e ossos, porém carne purificada, ossos santificados e transformada. Os discípulos diziam: é o Espírito. Disse: eu não sou Espírito, muito menos imundo. Eu sou um homem que veio a esse mundo para dar vida a todos vocês. E aqui estou. Toca, Tomé. Veja, Tomé. Acredite que eu sou. Então, meus queridos, esse é o corpo que você vai levantar. Carne e ossos santificados, não a carne que está aqui nesse mundo. Essa será destruída. Amém? Deu para entender agora? Ficou claro como é que você vai voltar? Qual é o corpo que você vai vir? Então acredite, nasça de novo, porque não é para qualquer um. Amém? Ora comigo neste momento. Agradeça a Deus comigo. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Tu és maravilhoso. Tu és glorioso. Tu és justo, fiel, santo e soberano. Oh Deus bendito, como Tu és, Jesus, nós seremos e veremos. O Teu apóstolo Paulo diz que Tu transformará o nosso corpo de vergonha e de humilhação para ser igual ao Teu corpo. João diz que é semelhante ao Teu corpo, que seremos, meu Deus e meu Pai, transformados para uma nova pátria, para uma nova cidade, o novo céu, a nova terra, e antes disso, uma nova Jerusalém. Oh, bendito e eterno Deus, muito obrigado por tudo. Pai, que aos assinantes desse canal, ao ver essa palavra, se renda aos Teus pés e reconheça que só Tu és Deus. Que aqueles que também não são, que ao ouvir a Tua palavra, se acheguem a Ti, e entenda e compreenda que Tu chamas as coisas que não são como se já fosse. Que Tu chama, confunde o sábio, dando sabedoria aos humildes e aos simples. Assim quero ser eu, Pai, sempre humilde, para conhecer a Tua palavra. Graças Te dou porque não falo para mim mesmo, mas o Senhor me deu a falar a Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da Tua igreja, Pai. Tenha misericórdia, Pai, de cada um nesse mundo. Ó meu Deus e meu Pai, usa-nos em Tuas mãos e nos ensina. Tenha misericórdia, Pai, daqueles velhinhos que estão no asilo, daqueles que estão nos vícios, Pai, daqueles que estão, meu Deus, nos becos e valados, dos nossos jovens, Senhor. Tenha misericórdia dos que estão no leito de dor, daqueles que estão desempregados, dos lares que estão sendo destruídos, que estão sendo ameaçados de morte. Meu Deus, socorre a cada um. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas autoridades constituídas por leis. Socorre e salva, Pai. Tenha misericórdia, meu Deus, dos que estão na cadeia, na prisão. Tenha misericórdia e alcance, Pai. Eu já estive lá, Jesus. Já contemplei. Já vi muitas lágrimas e muitos arrependimentos. Tu sabes todas as coisas. Tu não desejas a morte de ninguém como os homens desejam. Por isso tu escreve a João. Por isso João escreve por ti a todos nós, que não perdoares os pecados não serão perdoados. Para a maioria, e principalmente de algumas autoridades, esses daí que estão aí dentro já foi, já era, já está perdido. Mas nós não esquecemos da Tua palavra, Jesus. Que o apóstolo Paulo foi à prisão para conquistar os presos que lá estavam. Que o Senhor passou e viu Zaqueu, ou melhor, o Senhor passando Zaqueu te viu e subiu numa figueira brava para te ver de perto, que era de baixa estatura. Foi o Senhor pousar na casa dele. E ali houve o verdadeiro arrependimento
E o Senhor diz: esse também é filho de Abraão. Hoje chegou salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Assim tu has de salvar a todos, Pai. Aqueles que se achegam a Ti. Conforta, consola, repreenda todo espírito de morte nos presídios, Pai, e salva. Repreenda, meu Deus e meu Pai, nas esquinas de cada rua da cidade, principalmente essa grande cidade de São Paulo, lá na Cracolândia, Pai, onde impera o maior foco de todos os vícios, da destruição dos homens. Socorre, porque Tu não tem prazer na morte de nenhum deles. Ó meu Deus e meu Pai, Tu veio para buscar o que se havia perdido, e eu era um deles. E assim tem muitos. Não importa quem eles são, não importa onde eles estão, não importa qual é o crime que eles estão cometendo ou cometeram, o que importa é que eles se arrependerão e se achegarão a Ti. Por isso Tu criou uma cidade de refúgio. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Salva o Teu povo, salva a nossa nação e sara a nossa terra, Pai. É o que nós Te pedimos hoje e para sempre, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo.